O amor de Deus ama o que não é amável. Muito bonito amar nossos amigos. Muito bonito amar as pessoas da nossa igreja. Muito bonito amar as pessoas da nossa denominação. Mas o intercessor ama o inimigo, ama o que fala mal dele, ama todas as denominações, ama os pecadores, ama todos os homens. Ele não ama por causa do merecimento, mas porque a sua nova natureza é uma natureza carregada pelo amor. Eu amo. E me fez mal. Fez mal o quê? Eu amo. Se amais o que vos ama, que galardão tereis? Porque os publicanos também fazem assim. Amar como Jesus é ser capaz de ser crucificado e ainda dizer ao que nos crucificou: Pai, perdoa-lhe, não sabe o que faz. E vemos o mesmo Espírito em Estevão, um discípulo de Cristo: Pai, não lhes imputes este pecado. E não foi isso que venceu a Saulo? Foi a oração de Estevão, antes de partir, que gerou o apóstolo Paulo. Estevão deu a luz ao apóstolo Paulo. Paulo estava ali comandando a morte de Estevão, segurando a roupa. E Paulo olha o Saulo e vê a glória em Estevão. Seu coração está endurecido, mas Paulo ouviu Estevão dizendo: Pai, não lhes imputes este pecado. Respaldo na palavra, irmã. Quando Jesus se encontra com ele no caminho de Damasco, diz: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que significa essa expressão bonita em português, mas talvez não entendida? O que é um aguilhão? Sabe o que é aquele ferrão que toca assim as vacas? Sabe as esporas que tocam no cavalo? Isso são aguilhões. Já pensaram o que é um boi puxando um carro, lutar contra o ferrão? É melhor ele seguir o caminho, porque senão vai ser muito ferido. Paulo viu Estevão, ouviu a oração, aquela visão, aquelas palavras, aquela oração, eram os aguilhões do Espírito Santo no espírito de Paulo. E Jesus diz: é duro para ti lutar contra isso aí dentro, não vais conseguir. E ele diz: rendo-me, que queres que eu faça? Aleluia! E depois é perseguido, termina sendo martirizado por causa de Jesus Cristo, porque Jesus encontrou na terra alguém que era capaz de amar e gerar no Espírito a redenção do seu próprio algoz. Louvado seja Deus. Outro ponto a ressaltar é que o amor é o fruto do Espírito. Quem nasceu de Deus tem o fruto, pode ser verdinho, mas está lá. É só deixar amadurecer, alimentar o fruto para que ele cresça, ele amadureça. Uma segunda característica do intercessor, não sei se vocês vão gostar dessa: identificação. Diga: identificação. Muitas vezes o intercessor vai sentir exatamente o que sente a pessoa por quem ele intercede. Ele começa às vezes a orar pelos pecadores, parece que ele está indo para o inferno. Dentro dele é como se ele estivesse indo para o inferno. E é essa identificação que capacita o intercessor a se devotar à oração. Quando essa identificação vem, não há para onde fugir, não custa interceder. O problema se tornou seu, há uma intensidade muito grande. Às vezes você intercede por uma pessoa que está doente, você sente até os sintomas daquela pessoa. Quando isso acontecer, não fique lá prostrado, não. Ore até ir embora. Quando for embora, você ganhou a vitória para você e para outra pessoa. Às vezes é uma opressão.
Você vai orar pela pessoa, sente a opressão, sente a luta. É uma identificação completa. Você se identifica, não consegue largar. É por isso que Moisés chega diante de Deus. Porque notem, Moisés teve 2 vezes 40 dias na presença de Deus, não foi? A primeira para receber as tábuas foi um tempo de alegria, revelação. Mas a segunda vez ele diz em Deuteronômio: por causa do vosso pecado serei perante o Senhor por 40 dias e 40 noites, porque o Senhor estava muito irado contra vós e contra Arão. Esse segundo período de 40 dias, no primeiro, Deus chamou a Moisés. No segundo, Moisés foi sozinho. Foi sozinho, sem ser chamado, porque ele se identificou. Ele sabia que o povo havia quebrado a aliança. Ele sabia que o povo seria destruído. Mas ele sentiu como se o povo fosse ele mesmo. O pecado do povo era o seu pecado. E ele vai à presença de Deus e clama. Deus trata-os com a mesma graça e misericórdia com que me tratas. Mas se tu vais destruir o povo, eu sou parte dele, terás que me destruir também. Se não perdoas este povo, risca também o meu nome do livro que tens escrito. Isso é identificação. É tremendo. Eu não posso viver sem o povo. Eu sou parte do povo. Olhe para Daniel no capítulo 9. Quem pecou? Daniel, se havia um homem justo dos filhos de Israel, Daniel era um. Mas leia a oração de Daniel no capítulo 9. Senhor, temos pecado contra ti. Ele está chorando, ele está jejuando, confessando o pecado. Eu sou o povo. Identificação. É assim que nós vamos orar pela igreja. É assim que nós somos tomados de repente numa identificação. Há pouco mesmo nosso grupo de intercessão, antes de começar o culto, eu comecei a orar. Um orava, outro orava. Eu disse assim: Senhor, oro pelas pessoas aqui que não estão conseguindo fazer uma imagem de ti. Estão opressas. Nesta hora, eu entrei em agonia, em choro e em gemido. Naquela hora, é como se fosse o meu problema. É o Espírito quem gera esta identificação. Isso mostra como o Espírito está interessado. Olha, e você que ontem veio falar comigo, ele disse: não consigo ver. Hoje à noite, deixe-me dizer a você, o Espírito intercedeu por você. Às vezes nós intercedemos a nossa mente, compreende? Mas quando é o Espírito, nosso Espírito se move. Nós não fabricamos isso. Há uma identificação completa. E você intercede com intensidade. Às vezes não tem mais palavras e nem precisa mais falar. Fique chorando aí mesmo e gemendo. O Espírito está gerando. Aleluia, aleluia, aleluia. Identificação. Aleluia. Neemias, capítulo 4, 1 a 11. Ele recebe as notícias da terra de Israel, de Jerusalém, e ele entra em jejum, pano, saco, cinza, e chora e confessa o pecado do povo. Mas ele não era fiel a Deus, era. Mas o intercessor sente
como sente aquele ou a causa por quem ele ora. A identificação é um sentimento de grande intensidade. Grande intensidade. Foi esse sentimento de Jesus na cruz, e já falamos dele, não vamos repetir. A identificação leva mesmo até ao sacrifício de prazeres que nos são lícitos, como comida, bebida, dormida. Em 1 de Samuel, capítulo 11, versículo 11. Abra lá. 1 de Samuel 11, 11. Vocês devem conhecer a história. Urias estava no campo de batalha. Davi prostituiu-se com a sua esposa e mandou chamá-lo. E Davi queria simular alguma coisa porque a mulher ficou grávida. E mandou que Urias fosse à sua casa. No entanto, algo aconteceu. Ele não quis ir. Por quê? Por quê? É 2 Samuel. 2 de Samuel. Desculpem, o erro foi meu. 2 de Samuel. Ele diz: a arca, Israel e Judá estão em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao relento. E entrarei eu na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher. Como vives tu e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Já pensaram? Urias vem do campo de batalha, a cidade onde ele mora. O rei diz: vai para a tua casa. Ele diz: eu estou num combate, eu estou na guerra, meus companheiros estão dormindo ao ar livre, meus companheiros estão sem as suas esposas. Eu sou parte do exército. Não usufruirei de um privilégio que está vedado aos meus companheiros que estão no campo da batalha. Isso é identificação. Como gozar, comer e beber e seguir o caminho indiferente quando o povo está no campo de batalha e muitos estão morrendo. Como a igreja pode se sentar indiferente, alisando os bancos da igreja, quando é o mundo que caminha para o inferno? Como a igreja pode se sentar indiferente quando há um corpo ferido, quando há um corpo opresso, quando há um corpo doente? Levante, Deus, intercessores que sejam capazes de identificar-se com as causas pelas quais Jesus Cristo se identificou. Sacrifício. E aí onde os sofrimentos de Cristo serão nossos. A identificação não é uma simpatia, é empatia. O que é simpatia? Você diz: eu sinto muito que aconteceu com você, e segue o caminho, daqui a pouco nem se lembra. Mas empatia diz: eu sinto o que você sente e estou disposto a fazer alguma coisa por você. Isso é empatia. Eu me coloco no seu lugar. Seu problema é o meu problema. Nos ajudará a não usar a nossa língua como críticos. É muito mais simples, irmãos, abrir a boca para criticar, condenar e falar mal. É mais simples. Mas a empatia não usará a sua boca para ser instrumento de Satanás para ferir.
usará a sua boca para ser instrumento de Deus, para mudar a situação através da intercessão. A outra característica é a compaixão. Diga, compaixão. A compaixão é o ingrediente do amor divino. Compaixão sempre nos leva a agir. E essa compaixão está presente no ministério de Jesus. Se nós olharmos para o ministério de Jesus, cada vez que o Espírito se moveu nele, algo aconteceu. Diga, compaixão no coração do crente é o gatilho da intercessão. Se você se move de compaixão, seu primeiro impulso é orar. Quando a compaixão de Deus enche o seu coração, não há outro caminho. Então é o gatilho que dispara o seu espírito para entrar na arena da intercessão. E essa compaixão vem de Deus. Aleluia. Oh, meus amados, quando essa compaixão do Espírito enche você, dê lugar a essa compaixão. Na minha própria experiência, eu sempre sei que alguma coisa vai acontecer quando a compaixão de Deus enche meu coração. Se eu for orar pelos enfermos e a compaixão de Deus me enche, já sei que vai haver muita cura. Se vou ministrar aos pecadores e a compaixão de Deus me envolve naquela hora, eu já sei. Porque essa compaixão são as forças da intercessão do Espírito que se movem dentro do nosso espírito. Vocês podem ver agora por que algumas orações não são respondidas? Estão vendo? Aquela que eu pego a lista e vou orando por cima, aquilo tudo. Não diz nada a mim, não me identifico com nada daquilo, não sinto nada. No dia seguinte já nem sei o que é que eu orei. Não estou lá muito interessado se aconteceu ou não aconteceu, se eu resposta ou não. Mas quando o Espírito nos toma e a compaixão de Deus nos envolve, é outra história. Falamos aqui no primeiro dia, doutora Vera Lúcia Lins. Fique de pé, Vera, por favor. Lá na primeira igreja batista do Recife, há 3 anos atrás, quando Deus falou a mim em voz alta: aqui está uma senhora com câncer. Eu não estava habituada a receber instruções do Espírito Santo assim claras. E foi a primeira vez em minha vida que eu ouvi Deus falando comigo dessa maneira. Mas eu não entendi que Deus me falou. Eu pensei que o pastor João Campos anunciou e todo mundo ouviu. Só depois, quando ela contou-me o seu testemunho, eu vim a saber que eu só ouvi. O Espírito me falou em voz audível. Mas o que aconteceu? Ela entrou naquele dia lá, nem tinha cabelo dos tratamentos. O médico lhe tinha dado 3 meses de vida. E ela tinha clamado ao Senhor: toca-me. Quando entrou naquela manhã de quinta-feira, o irmão estava cantando: tocou-me, Jesus tocou-me. E ela começou a chorar. E eu ouvi, o Espírito me falou. Agora, eu não tinha esse ministério como hoje, irmãos. Eu tinha um ministério na cabeça. E Deus mandou de volta para o Brasil e eu tremi nas bases. Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou uma criança. Ele disse: abre a boca, tome esta palavra e vai falar à casa de Israel e deixa comigo que eu vou confirmar a palavra. Então, para ele me introduzir nesse mover do Espírito, primeiro, ele me enganou. Falou alto de uma maneira que eu pensei que foi um anúncio público. Senão eu não tinha coragem de chegar na frente e anunciar. Hoje eu faço isso sem nenhum problema. Eu estou conversando, estou sabendo o que está acontecendo.
Mas naquela hora, e é esse o ponto que eu quero chegar, quando eu ouvi aquelas palavras, com câncer, a compaixão de Deus tomou conta de mim. Meu Deus, é como se eu tivesse ficado cancerosa. Aquela compaixão, e a compaixão era tão grande que eu disse: vou orar. E na hora em que eu me levantei, eu disse: onde está aqui a senhora com câncer? Todo mundo se assustou. O povo não estava habituado a esse tipo de coisa. E eu estava tão inocente. Mas ela veio. E ela se ajoelhou no altar. E eu impus as mãos sobre ela. Mas o que eu sentia saindo das minhas entranhas, onde o Espírito de Deus habita, era a compaixão de Deus. E a presença do Senhor foi tão forte. Eu tinha uma hora para ministrar. Só falei 5 minutos depois de todo esse período sem dizer nada. Só louvamos a Deus. E quem estava ali naquele dia, quantos estavam ali? Levanta a mão. Os irmãos podem se recordar da presença de Deus? Obrigada, doutora Vera. Ela está aqui, 3 anos depois, curada. Sarou. A palavra da irmã Valnice, oração da irmã Valnice, não. Mas a compaixão de Deus que desce do trono e se manifesta em nós como canais, gerará sempre a manifestação do poder de Deus naquela situação. Quando você se mover em seu espírito, dê largas. Não tente reprimir. É o Espírito quem se move para gerar alguma coisa. É a compaixão de Deus. E todo intercessor há de conhecer esta compaixão. Você olha para Jesus em Mateus 9, 35 a 38. Ele andava por toda parte curando os enfermos. Mas chegou uma hora e Jesus olha para a multidão e vê a multidão desgarrada, como ovelha que não tem pastor. E diz a palavra: moveu-se Jesus de íntima compaixão. E disse: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Mas logo no capítulo 10, Jesus mesmo nomeia os trabalhadores, os envia. A compaixão. A compaixão põe em operação o poder de Deus. Analisando o ministério de Jesus, nós vamos ver que sempre que o Espírito se moveu dentro dele, seguiu-se um grande milagre. Só vou dar os textos, os irmãos poderão anotar para ler em casa. Em Mateus 14, 14, a Bíblia diz que Jesus se moveu de íntima compaixão quando viu os doentes. E qual foi a consequência? Curou a todos que estavam enfermos naquela reunião. Notem que Jesus nem sempre curou todos numa reunião. Quando ele chegou ao tanque, quantos ele curou? 1. Quando ele curou o paralítico que desceu pelo teto, quantos ele curou? 1. Mas nesta ocasião, a Bíblia diz: moveu-se de compaixão e curou os seus enfermos. Todos. A compaixão. Em Mateus 15, 32, Jesus olha para a multidão que está faminta e diz: moveu-se de compaixão, tenho compaixão deste povo. E pega 5 pães e 2 peixinhos. A compaixão. Que é essa compaixão? Que esse mover de compaixão são as forças da intercessão do Espírito dentro de nós, gerando alguma coisa. Nesta Jesus se move, está gerando a multiplicação dos pães.
Mateus 20, 34. Jesus olhou para os cegos: Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz: Jesus se compadeceu deles. E logo depois, os dois cegos estão vendo. São as forças da intercessão gerando a visão daqueles cegos. Em Marcos 1, versículo 40 e 41, vem o leproso. E a Bíblia diz: compadecendo-se Jesus. E ele é limpo. Ele é limpo. Em João 11, 33 e 35, diz a Bíblia, e eu quero chamar a atenção para esse vamos todos lá. É a ressurreição de Lázaro. Muita gente não entende porque Jesus chorou. Muita gente hoje é igual ao povo que viu Jesus chorando. Vede como o amava. E muitos pregadores até dizem: o Jesus homem chorou, mas o Jesus Deus ressuscitou a Lázaro. Não tem nada disso. É a compaixão de Deus, são as forças de intercessão gerando a manifestação do poder naquela situação. Agora, porque nos outros é só uma compaixão e aqui são lágrimas. Oh, custa mais levantar um morto de 4 dias do que abrir os olhos de um cego ou multiplicar os pães. Há graus de peso, há graus de intercessão. E aí neste capítulo 11, nós vamos ler o versículo 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se diga, as emoções ficam na alma, mas o mover do Espírito é em nosso espírito. Diga. Quando eu choro por alguém que morreu, meu amigo, estou chorando com a minha alma. São as minhas emoções afetadas. Mas aqui é o Espírito de Jesus que se move. Moveu-se o seu Espírito. São as forças de intercessão da compaixão de Deus que invade o nosso Espírito. Foi movido dentro dele e perturbou-se. Nós vamos estudar sobre dores de parto. Dores de parto é isso, perturbar-se, sentir dor, trabalho, peso, fardo. Olha aí, o Espírito está em trabalho de parto, gerando a ressurreição de Lázaro dentro do coração de Jesus. Oh, glória a Deus. 35, Jesus chorou. Você vai ver isso com você. De repente você não sabe o que aconteceu. Você não está triste, não está pesaroso. De repente as lágrimas começam a correr. E você pergunta: por que é que eu estou chorando? Chore. Deixe sair. É a compaixão de Deus invadindo o seu espírito. São as forças de intercessão geradas pelo Espírito dentro de você. Deixe sair. Alguma coisa vai acontecer no reino do Espírito. E quando o crente entra nesse fluir da compaixão de Deus, é então que ele se torna um verdadeiro intercessor. Isso não quer dizer que cada vez que você vai interceder, essa compaixão está aí. Porque antes que um filho nasça, ele precisa ser alimentado. E haverá orações sem peso, sem dores de parto, sem essa compaixão. Você está alimentando o filho. Mas quando chega a hora de nascer, aí isso vai acontecer. Vamos dizer, na sua mente você fica orando: Pai, eu começo a orar por esta reunião, que cada servo teu seja liberto disto, daquilo, os pecadores sejam salvos. Você está orando normalmente, começa a confessar a palavra, está alimentando algo no reino do Espírito. Suas orações estão fazendo alguma coisa, está formando.
É como aquela criança que foi concebida no ventre materno e por 9 meses a mãe está alimentando, ela está crescendo. Mas você está orando, outros vêm orando, vamos ver por este seminário, vários dias, ora um, ora outro. Mas de repente, você se move em seu espírito e começa a gemer. A compaixão de Deus toma você. Aí a sua oração muda de tom, viu? Muda logo, você vinha, Senhor, em nome de Jesus, os pecadores se salvem, o teu povo seja liberto. Mas quando o Espírito se move, aí a intensidade da sua alma é tremenda. Você vai agora ao céu com a força toda que tem. Você vai ter toda a força. Você coloca todo o seu ser, toda a intensidade da sua alma, todo o fervor do seu espírito naquela oração. É como a mulher que vai dar à luz. Toda a força vai ser concentrada em trazer o filho à luz. É hora de nascer. Aleluia. E há muitos assuntos pelos quais temos orado, irmãos, mas chegou a hora de dar à luz. Esse avivamento tem que nascer. Esse derramar do Espírito tem que nascer. A unidade da igreja tem que nascer. A vida vitoriosa da igreja tem que nascer. E vai nascer. Porque aquele que gerou tem forças para dar à luz. E glória a Deus. Ele sempre terá um povo na terra. Deus sempre terá fiéis na terra. Levanta a sua mão para Deus e diga: Pai, quero ser um dos fiéis. Amém. E amados, se cada um que levantou a mão for fiel a Deus, este país jamais será o mesmo. Jamais. A igreja de Cristo jamais será a mesma. Nós jamais seremos os mesmos. Aleluia. A compaixão e o amor é essa. Nós temos outras características, e um deles é discernimento, e com esse nós vamos terminar hoje. O discernimento. Não sei se deveria começar. Sua cabeça vai esquentar um pouco agora. E à medida que vamos avançando, vamos entrando em coisas mais fundas. Discernimento é a capacidade de distinguir no reino do Espírito se uma manifestação é humana, divina ou satânica. O assunto é bem sério. A palavra no grego significa fazer distinção, julgar. E esta palavra aparece lá em 1 Coríntios 12:10, que fala de discernimento de espíritos. O que é discernir espíritos? É reconhecer pelas evidências se os espíritos procedem de Deus ou não. Discernimento é a agudeza de julgamento, poder de perceber diferenças entre coisas ou ideias, bem como sua conexão. O intercessor vai conhecer coisas ruins e boas. Ontem o irmão me perguntou se é possível alguém ter visões da glória e visões do inimigo. Se ter visões do inimigo não contaminaria os olhos que estão tendo visões santas. Eu disse, vemos no reino do Espírito. No reino do Espírito temos 2 reinos. O de Deus e o do diabo. Só que vemos com os olhos do Espírito. Na terra nós olhamos para todos, não é? Amém? Olha assim à volta. Vê todo mundo? Você pode escolher a quem vê? Você vai pela rua, vê bons e vê maus, não é? Se Deus abre os nossos olhos no reino do Espírito, vamos ver coisas boas. E podemos ver coisas. Se está um espírito operando em alguém, Deus pode revelar. Mas esse discernimento não é necessariamente através de visões.
mas é uma percepção espiritual que o intercessor tem. Disseram. Às vezes as situações que parecem delicadíssimas. Vou contar uma. Eu estava numa instituição teológica ministrando. Chegou o último dia, eu estou ministrando sobre intercessão. Santuário cheio. Uma moça vem lá de trás, de braços erguidos para a frente. Em nome de Jesus, um testemunho de vida. Em nome de Jesus, um testemunho de vida. E veio para me tomar o microfone. Aluna da instituição. Muita gente daria a palavra e mataria a reunião. Porque não tem coragem de exercer a autoridade para não ferir uma pessoa, mas não se incomoda de ferir o Espírito Santo e todo o corpo de Jesus Cristo. E eu disse, espírito de engano. Não deixei falar. Em nome de Jesus, olha, invocando o nome de Jesus. Em nome de Jesus, um testemunho de vida. Cale-se, em nome de Jesus, espírito de engano, não posso permitir que se manifeste. A moça saiu. Vim saber que por 3 vezes já havia feito a mesma coisa. E não tinha nada para dizer. Chegou lá fora, nem tinha visto o que havia feito. E alguém presbiteriano, que não conhece nada do mover do Espírito agora, está chegando, teve pela primeira vez uma visão na vida antes que isso acontecesse. Viu uma moça vindo para a frente de braços levantados, e quando voltou as costas, viu um rosto de um animal. O que é que ela devia ter feito? Quebrar. O intercessor vai ver coisas ruins, e na hora que isso acontece é para neutralizar, para impedir que aquilo aconteça. Mas ela não orou. Está entendendo? Não é para me avisar que uma coisa vai acontecer. O Espírito Santo avisa o intercessor antes do plano se manifestar, para impedir que ele se manifeste. Deus coloca o intercessor na frente do diabo. Não vou centrar minhas orações nos feitos de Satanás. Eu vou adiante dele, porque o Espírito me revela as estratégias. Mas porque nós não conhecemos, e um outro irmão tinha tido um sonho. Veja, o Espírito tentou alertar as pessoas para orarem, quebrando essas manifestações. Líderes de intercessão, aprenda a depender do Espírito, para com antecedência descobrir no reino do Espírito, discernir o que está acontecendo, quais as estratégias do inimigo, para neutralizá-las antes que se manifeste. O outro aluno teve um sonho, que vinha um homem, eu estava falando, e o homem vinha para me interromper, e eu resistia. Como resistir ao Espírito que operava naquela moça? Eu disse, irmão, não sabia que era para eu interceder. E na hora da reunião, Deus dá uma visão a outra, mas ninguém intercedeu. Só estou mostrando, você vai discernir. Temos tido muitas ocasiões em igrejas, quando o Espírito começa a se mover, que de repente alguém, e não é incrédulo, hein? Porque é muito fácil você saber o que é um demônio. Um ímpio possuído por demônio. Satanás se mete nas reuniões da igreja e usa gente da igreja, viu? Com espírito de engano, de perturbação, de falsas profecias, de falsas visões, tudo isso. Mas aquele que é verdadeiro intercessor recebe discernimento para distinguir de onde vem a manifestação. E alguns irmãos aqui já nos têm visto em ocasiões como esta. E sabem que não adianta tentar, né? Nem adianta, só tenta de atrevido.
Porque não sabe que o Espírito de Deus nos dá discernimento na hora, como um relâmpago. Não dá tempo nem de pensar. Você age como um relâmpago. Da minha parte, quando eu estou ministrando no Espírito, meu Espírito é igualzinho a um radar. Se tiver uma pessoa atrás de mim, ela se mexer lá e desviar a atenção, eu olho para trás. Eu sinto dentro do meu Espírito. Quebrou. Ou num grupo, ou qualquer coisa, você desenvolve essa sensibilidade espiritual para discernir. Porque há manifestações que são humanas, outras são divinas, outras são satânicas. Então, discernimento. Ele vai nos mostrar muitas coisas, só chama atenção, não é para abrir a boca e estar dizendo. É para nosso governo, para nos orientar na nossa intercessão. Se você vê que está algum espírito atacando alguém, você vai quebrar. Não significa que já aconteceu. Lembrem-se, o Espírito Santo age para conosco na vida de intercessão, como faz a polícia secreta. Existe algum general que vai ao campo de batalha, sempre primeiro mandar uns espias lá, para trazer informações de onde é que estão, onde estão os soldados. E de acordo com a posição inimiga, ele então se prepara. O Espírito de Deus nunca falha. Não existe serviço de inteligência aqui na terra que possa se comparar com o sistema de informação que Deus armou para a vida dos intercessores. É no reino do Espírito. Eu não vejo nada, mas o Espírito Santo vê tudo e Ele mora dentro de mim. Meu Espírito é a casa dele. Eu aprendo a andar no Espírito, a depender do Espírito, a perceber no Espírito, e entro em Espírito, e então Ele não vai por esse caminho, não vai por aquele, não vai por aquele, vai por esse, faz isso, faz aquilo. Você vai assim e diz, cuidado aqui, cuidado ali, olha essa pessoa, cuidado, olha essa aqui, esse tem um espírito de engano, olha aquele ali pode digno de confiança, olha aquele não é. Aleluia. É o Espírito. Discernimento. Agora essa capacidade você não adquire da noite para o dia, né? Irmã, o que eu vou fazer? Comece onde está hoje. Comece onde está hoje. O Espírito Santo é professor. Não fique com condenação. Não aceite nenhuma condenação do diabo. Não pense no seu passado, no seu fracasso do passado. Somos responsáveis por andarmos de acordo com a luz que temos. E se a luz chegou agora, é agora que você vai começar. E o Espírito vai lhe tomar pela mão e vai lhe conduzir de vitória em vitória, de glória em glória. Aleluia! 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 Aleluia, 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 aleluia. Santo, santo, santo. Santo. Pai, sabemos que aceitas a expressão do nosso amor. És o centro, és a razão da nossa vida. Nós te amamos de todo o nosso coração. E porque te amamos, queremos agora inclinar os nossos ouvidos à tua palavra, com o coração disposto a obedecer, submisso ao teu Espírito. Tens liberdade agora de nos falares, Senhor. Fala, queremos ouvir a tua voz. E pela tua graça, obedeceremos os teus preceitos. No nome maravilhoso de Jesus. Levante sua mão para Deus.
e diga: Senhor, estou convicto de que estou aqui, movido pelo Teu Espírito. Não é por acaso. Sei que faço parte do grandioso plano que Tu tens para a Tua igreja e para o mundo. Eu me coloco nas Tuas mãos, sem reservas. Faz de mim o que queres que eu seja. Move-te em mim. Quero ser transparente para que a Tua glória se manifeste aqui na terra. Amém? Aleluia. E a palavra é essa mesmo: transparente. Transparência. Quando Deus fez o homem era transparente. Quem olhasse para Adão só veria a glória de Deus. Quando o pecado chegou, perdemos a glória, mas Jesus Cristo veio e nós podemos outra vez ser transparentes. Convidamos a você que está nesta hora com a palavra de Deus nas suas mãos, para inclinar os seus ouvidos ao Espírito que está dentro de você. Ele é o Mestre,